Meus irmãos de fé, estamos aqui novamente, fazendo as nossas questionamentos, as nossas perguntas a partir daquelas perguntas que estão no YouCat. Nós já estamos na pergunta 23, né? Com esse vídeo de hoje, nós chegamos na 23ª pergunta. Esta pergunta de hoje é a seguinte: existe contradição entre fé e ciência natural? Existe uma contrariedade, uma oposição entre fé e ciência, essa ciência da natureza? O catecismo diz o seguinte: não existe, não existem, no plural, né? Não existem contradições insolúveis entre fé e ciência natural, porque não podem existir verdades duplas. Está muito interessante essa resposta, porque ele coloca uma forma, digamos assim, de admitir a oposição e, ao mesmo tempo, dizer que são dirimíveis. Como é que é isso? Vamos nos expliquemos, né? A pergunta é se existe contradição entre fé e ciência. O catecismo diz que não existem contradições insolúveis. Essa resposta está admitindo que existe contradição entre a fé e a razão, porque elas estão aí, de fato, em posições opostas, né? Estão opostas, então por isso há oposições, posições opostas, né? Muito lógico isso, né? Agora, estas oposições, que foram colocadas muito mais pela ciência do que pela fé, e que faz com que cada vez mais elas se distanciem uma da outra, não são posições que são insolúveis, ou seja, que não têm como não serem desfeitas. É perfeitamente possível uma união entre fé e razão, se as duas tiverem posicionamentos de honestidade, porque, como diz o finalzinho da resposta, não podem existir verdades duplas. Como é? Ou é ou não é. Se existem duas verdades, quer dizer que uma não é verdade, a outra é que é de fato a verdade. Duas verdades sobre uma mesma coisa, ou uma está sendo inventada, falsificada, enfim, sei lá o que. Mas não pode haver duas verdades sobre a mesma coisa, sobre os mesmos aspectos e coexistirem, né? Uma das duas é mentira. Logo, tudo aquilo que é verdadeiro vem de Deus. Se a ciência tem verdades ali, então essas verdades vêm de Deus. Se na fé também há verdades, estas verdades também vêm de Deus. Tudo que é verdadeiro, bom e belo vem de Deus. Mas não para por aí, tem mais coisas, né? Nenhuma verdade da fé faz concorrência com as verdades da ciência, né? Não é uma disputa, né? Só existe uma verdade com B maiúsculo, a qual dizem respeito tanto à fé como à razão científica. Deus quis tanto a razão, com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo, como a fé, né? Deus não quer nem só a fé, nem só a razão, a ciência natural, mas a fé da Igreja, a nossa fé católica, ela afirma categoricamente que Deus quis e Deus quer tanto a razão, com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo, como também a fé. Em poucas palavras, Deus quer a razão, Deus quer a inteligência, Deus quer a ciência e Deus quer também a fé. Ele quer as duas coisas, porque as duas coisas vêm de Deus. A fé existe para conhecermos as coisas que, embora não possam ser abarcadas pela razão, existem, todavia, para além da razão e são reais. A fé lembra a ciência natural que esta não se deve colocar no lugar de Deus, mas servir
a criação. A ciência natural tem de respeitar a dignidade humana em vez de atentar contra ela, né? Constantemente nós vemos crescer estes que são aqui chamados, né, de atentados contra a vida humana, porque o ser humano vai descobrindo coisas e acha que essas descobertas que ele realiza o fazem, se não maior, mas igual a Deus, né? E isso é uma falácia, uma grande falácia. Você não pode se colocar no lugar de Deus ou achar que as capacidades que Deus coloca nas suas mãos você deve utilizar da forma como você quiser. Não, não são assim que funcionam as coisas, né? Deus, ele dá de fato a liberdade, que inclusive alguns cientistas questionam essa liberdade. Se você que está assistindo esse vídeo no YouTube, por exemplo, se você subir aí nessa caixinha de busca e colocar livre-arbítrio, o livre-arbítrio existe? Coloca essa pergunta. Você vai ver uma série de vídeos onde é questionado a existência do livre-arbítrio, onde cientistas, estudiosos, com estudo inclusive sério, e eles acreditam nisso de fato, de que não existe livre-arbítrio, não existe liberdade, o ser humano não é livre, ele simplesmente é condicionado por uma série de situações que já estão aí programadas no seu cérebro. Consequentemente, se o ser humano não é livre, obviamente ele não tem culpa, não pode ser culpável de suas ações, de suas atitudes, e aí vai uma série de coisas, né? O fato de o ser humano não ser livre coloca em xeque toda a doutrina da igreja, toda a religiosidade, seja popular, seja dos teólogos, enfim. Se é que existe religiosidade de teólogos, né? Mas deveria existir, né? Então, questionar o livre-arbítrio, questionar a liberdade humana, é um golpe na própria religião e na própria fé. Então, é preciso nós sabermos diferenciar e também termos essa consciência de que existe um posicionamento contrário. Como nós vamos dar respostas a isso? Nós precisamos nos inteirar destes assuntos que estão rondando aí, e com certeza em algum momento isso vai estourar muito fortemente, né? Pessoas que afirmam que não existe liberdade. Nós que cremos, nós temos esta convicção de que somos livres, porque Deus nos criou livres. E onde estão as nossas convicções? Em que nós nos baseamos para dizer que de fato somos livres? Então nós temos aí a palavra dos santos, a sabedoria de Santo Agostinho, para dar o exemplo de um destes santos, a própria palavra de Deus, a doutrina da igreja. Mas isso não é suficiente saber que existe isto, que a igreja ela se posiciona a favor da liberdade humana, dizendo que existe a liberdade humana. É preciso que você também se interesse por estes assuntos, pesquise e saiba dar as razões da sua fé. Porque o campo de estudo é imenso. Não tem como nós darmos respostas aqui rapidamente. Mas você precisa compreender. De fato, eu sou livre. Mas a minha liberdade não pode se transformar numa libertinagem onde eu faço aquilo que eu bem quero, ou aquilo que me dá na telha, ou até mesmo simplesmente digo que não existe liberdade. Quando eu destruo a liberdade, então eu posso fazer o que eu quiser. E nada pode me responsabilizar, porque não existe essa história de liberdade. Então é algo que é muito complicado, mas nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes estes que propagam estas ideias não jogam as ideias tal e qual elas estão propostas. Eles as lançam de uma forma mais atraente, de uma forma muito mais cautelosa, de uma forma de que você vai sendo envolvido pouco a pouco
E quando você percebe, você já está envolvido num contexto onde você vai dizer, eu acho que de fato mesmo não existe liberdade. O ser humano, ele vai lhe levando por diversos meios, né? Para que você um dia chegue ao ponto de discordar da própria liberdade. Ou seja, você vai chegar ao ponto de dizer que o ser humano não tem a capacidade de escolher. Até o momento, nós achamos que isso é um absurdo, porque sim, nós fazemos escolhas, estamos ali discernindo, mas até quando você vai estar convencido de que de fato você é livre, de que de fato você é capaz de escolher? Cuidado com os vídeos que você assiste sobre esse assunto sem uma análise crítica, né? É preciso refletir bem sobre esta questão da liberdade. E um dos pontos para que se reflita bem sobre esta questão da liberdade e sobre estas relações que existem entre fé e razão não tem outra a não ser estudando, né? Você pode assistir coisas e ler isso. Você precisa estudar, se debruçar sobre o assunto. Aqueles que não quiserem estudar, então confie naqueles que estudam, né? Então, meus irmãos de fé, um grande abraço e se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos e até amanhã, o nosso próximo vídeo. A pergunta de amanhã é: o que tem a minha fé a ver com a igreja? Vamos refletir sobre isso amanhã. Até lá!